Olá, tudo bem? Talvez você tenha alguma dúvida sobre rotulagem de alimentos. São tanto rótulos que são vendidos no mercado, é diet, é light, é zero, é integral, é zero glúten, zero lactose, e o que fazer, o que comprar, o que vale a pena investir ou não, né? Vamos a alguns princípios. O produto diet e light, eles têm legislação, tá? O diet é quando ele é isento 100% de algum ingrediente. Na maioria das vezes é isento de açúcar, tá? Mas você encontra também em alguns rótulos um produto salgado que é diet. Então, na maioria das vezes, ele é isento de sal. Mas vamos falar da maior parte dos rótulos dos alimentos diet, eles são isentos de açúcar. Então, para ele ter esse nome diet, existe uma legislação que ele tem que ser isento exatamente de alguma coisa, a maioria das vezes é açúcar. Então, quando você compra alguma coisa diet, ele é isento de açúcar. O light, na legislação, é que ele é reduzido em 25% algum ingrediente. 25% é o mínimo. Então, a gente tem alimentos light reduzindo em 25% de algo até 100% de algo e eles ainda estão ali rotulados como light e está dentro da legislação. Então, a gente encontra, por exemplo, requeijões light reduzidos em 25% de gordura a 50%, a 70%, a 100% de gordura. A gente encontra alguns alimentos light, doces, reduzidos em açúcar, alguns iogurtes que são lights e diets ao mesmo tempo, muitas vezes zero açúcar e light de gordura. Então tem essa dupla rotulagem também. O que é muito importante você entender é que na lista dos ingredientes está do maior para o menor do que contém ao que menos contém. Por exemplo, existe uma pegadinha no mercado que são os cappuccinos diet. Eles são isentos de açúcar, então eles estão de acordo com a legislação. Porém, o primeiro ingrediente é maltodestrina. Maltodestrina é um tipo de açúcar com velocidade de absorção muito maior do que a sacarose, do que a glicose. Então, para o diabético, ele está sendo enganado, porque uma vez que não contém açúcar, ele acha que a glicose dele não vai subir, mas vai subir porque o primeiro ingrediente é maltodestrina. Então, é importante você conhecer um pouquinho essas formas de rotulagem para você não cair em rotulagem enganosa. Apesar de o Diet Light ter legislação, às vezes ocorre esses tipos de enganações. Então, apesar de você olhar ali do que ele é isento, do que ele é reduzido, olhe a lista dos ingredientes e veja os primeiros ingredientes que ali contém. O primeiro ingrediente é o que mais contém, o segundo é um pouco menos e assim na ordem decrescente, ok? A gente tem alimentos integrais, que muitas vezes não são 100% integrais. A gente vê, por exemplo, cookies, biscoitinhos integrais, principalmente para as crianças, que a terceira farinha lá no ingrediente é integral. A primeira farinha, por exemplo, é aquela farinha de trigo enriquecida de ácido fólico, que é a farinha de trigo tradicional, né, que a gente sabe. E aí a segunda farinha é um amido, que é a maisena, que a gente conhece mais. E a terceira farinha é uma terceira opção integral. Então o alimento não é tão integral assim, e mesmo assim ele está no rótulo como integral. Então fique de olho nisso também, tá? Nos alimentos integrais, se os primeiros ingredientes são integrais ou não. Isento de glúten e lactose, tá? Se você faz uma dieta que de fato é isenta de glúten e lactose por um processo de escolha ou por um processo de alergia, vale a pena investir nisso. Mas se você não faz, não vale a pena, porque são produtos às vezes que são mais de 100% mais caros que os tradicionais e não necessariamente você está fazendo uma escolha a custo-benefício que vai valer a pena. E se você tem alguma dúvida sobre essas rotulagens loucas que tem por aí, pode ficar muito à vontade de colocar no comentário que eu vou conversando com você, tá bom? Beijo no coração.